Sempre gostei de escrever conto, histórias, poesias, essa mania de escrevinhar o viver. E foi justamente numa viagem para um canto qualquer do Brasil, sabe desses momentos da vida que a gente começa a olhar o mundo de frente, não mais de perfil, que eu entrei num armarinho, desses comércios que não falta nada, tem farinha, fruta, panela, tem até aquela senhora encostada no canto calada. Eu entrei para comprar uma caneta e um bloquinho e li uma frase escrita embaixo do vidro do balcão. Sabe esses aprendizados da vida que entram pela mente, mas vai direto para o coração? Era mais ou menos assim. Se o adversário é inferior a ti, então por que brigar? Se o adversário é superior a ti, então por que brigar? Se o adversário é igual a ti, então compreenderás o que tu compreendes e não haverá luta. Eu acho que foi a primeira vez em que eu me deparei com a humanidade, assim, não no sentido literal, mas com aquela verdade universal de que em todas as relações pode existir igualdade. E acima de tudo, e o que eu mais acredito, baseado na simplicidade. Quando a gente viaja demais, aprende que precisa de menos. E mesmo grande ou pequeno, a gente é capaz. Capaz de falar e calar, de ouvir e escutar, capaz de ver e aprender. Foi nessa toada da vida, de ir e vir de viajante, que eu me encontrei com a fotografia. Mas sem compromisso, segundo as intenções, apenas o prazer de registrar o que eu via. Eu comecei a viajar muito cedo, desde pequeno. Com 1 ano de idade, eu estava acampando na Bahia com meus pais e meus irmãos. E nesse processo de viajar, eu percebi, assim, eu viajei muito, eu percebi que, de alguma forma, eles me educaram que o belo é simples, e todas as relações fundamentadas no simples são belas. Só que naquela época, na minha ingenuidade de criança, eu não entendia algumas coisas. Eu lembro que a gente parava em posto de gasolina, em restaurante, e eu via garçom, atendente, que estava ali trabalhando para servir a gente, e eu via outras pessoas destratando elas. Eu não entendia muito bem isso. E eu lembro que eu via muito andarilho, maltrapilho, assim, de beira de estrada. Primeiro que eu achava o máximo, né, sair andando pelo mundo, assim, né? Mal sabia eu que essas pessoas provavelmente eram renegadas por esse sistema social humano. E eu lembro que eu cheguei a pensar, pô, quando eu crescer eu quero ser que nem eles. Imagina que máximo sair andando por aí, pelo mundo assim. Quando eu cheguei na adolescência, que eu comecei a viajar pelos meus próprios pés, que eu já comecei a ter noção desse como é conturbado esse sistema social humano, eu fugi. Eu fui para o mato. Eu queria, quanto mais isolado o lugar, melhor. Né, sem gente, totalmente isolado. E foi a época em que eu escrevi mais compulsivamente, eu escrevia longos diários de bordo. Eu acho que era uma forma de extravasar todas essas interpretações, porque eu via um mundo maravilhoso que estava ali para todo mundo, gratuito, e eu via que as relações humanas com aquele mundo não coincidia com essa beleza, não era harmônico. E aí eu fotografava, mas era muito pouco. Eu lembro que eu viajava com meu irmão, às vezes, com uma maquininha compacta do meu pai, mas eu não fotografava muito. Assim, os meus companheiros mesmo era uma caneta e um bloquinho. E eu gostava muito de escrever poesia. Doura do sol, doura da areia, doura da água que serpenteia, a cor da vida, a cor da vida. E foi justamente numa viagem, mochilando pela Bahia, que eu olhei meus passos no amanhecer e acordei. E vi que eu pertenço à humanidade, e vi que pertenço a esse mundo, e vi que a humanidade pertence a esse mundo. E nós interferimos nesse mundo. A nossa energia interfere no momento. E aí, quando eu vi meus passos, a água veio e lavou aqueles passos, e eu percebi a impermanência da vida e me surgiu uma ideia, que era assim, que o rastro pode se apagar com o tempo, mas a terra sabe, e as pedras e a areia, e todos os caminhos que um dia os pés tocaram, que uma breve sensação de existência nasce a cada passo. Então as pegadas não morrem ou deixam de existir, apenas dão espaço para um outro ser ali caminhar.
E foi quando eu olhei para o lado e vi o homem, e vi a humanidade, e vi que nessa essência fundamental, que é nascer, respirar, sentir, viver, nós estamos todos no mesmo barco. A gente pode ter as nossas crenças, nossas ideologias, nossas buscas, mas no final das contas não somos melhor ou pior do que ninguém, simplesmente somos e pertencemos. E eu acho que existe essa conexão, estamos falando de conexão, existe uma conexão, quer queira ou não, entre nós e entre o mundo, e nós com o mundo. E eu acho que existe um alicerce que rege todos os seres viventes, que é uma verdade universal. Nós, como indivíduos, temos o nosso caminho individual de seguir, de andar do jeito que a gente quiser, de ter nossas crenças, nossas buscas, mas o norte de todas essas trilhas é um só, que é essa verdade universal. E nós temos nas nossas mãos o poder de transformar o mundo ao nosso bel prazer, que é um livre-arbítrio, que é um dom que a gente tem, que pode ser um tormento dependendo da forma como nós lidamos com ele. Nós podemos deixar marcas positivas no mundo, que é um conhecimento, que é uma sabedoria, que vem ao longo da história da humanidade. Nós podemos estudar o passado para construir um presente e deixar um legado para o futuro. Nós podemos cuidar do nosso próximo, cuidar dos nossos entes queridos, do nosso semelhante, como também a gente pode deixar marcas negativas, que pode ser que imediatamente ou diretamente não atinja a gente, mas pode atingir um outro ser vivente. E como tudo está conectado, vai atingir nós também, de alguma forma. Será que cortou porque morreu? Será que morreu porque cortou? Se ia cortar, por que plantou? Nenhum ser vivente nesse mundo, que no final das contas está aqui para viver, merece sofrer pelos nossos atos. E eu acho que para a gente entender e ser essa conexão, a gente precisa entender a nós mesmos e nos conhecermos antes. Quando a gente pega uma trilha, a gente não olha para baixo antes para andar. No final das contas, a gente está primeiro olhando para os nossos pés, para entender como é, como somos, como vamos caminhar, para depois olhar para fora. É de dentro para fora, não pode ser o contrário. E quando a gente percebe isso, a gente tem a possibilidade de entender a nossa beleza interior. E o que a gente vê de belo aí fora, no fundo, é um pouco do reflexo do nosso estado de espírito. Quando a gente se emociona com uma cena, com uma fala, é porque, no final das contas, aquela beleza que a gente está enxergando lá está dentro da gente. A gente precisa perceber isso. E eu acho que é por isso que eu me sinto honrado de ter vivido e ter conhecido tanto lugar e estar aqui compartilhando. Eu acredito que o conhecimento ele só se torna sabedoria se ele for compartilhado. A humanidade está aí para conectar com esse mundo que é genuíno, é gratuito e é belo. Essa conexão, a gente esqueceu dessa conexão e, de alguma forma, por conta disso, a gente quer dominar a natureza. Só que não se domina nada, não se domina algo que está em permanente transformação. Quando eu vi essa cena, eu percebi como nós somos pequenos diante da natureza. Só que, ao mesmo tempo, ela é sempre generosa. Ela é sempre, nesse processo de transformação dela, ela é sempre generosa. Sempre. Então, eu acho que a gente tem que entender essa conexão, perceber o nosso brilho interno, para entender o brilho do nosso semelhante, para entender o significado dessa expressão ser humano. Quando não puder abraçar, estenda a mão. Quando não puder entender, ouça. Quando não puder falar, sorria. Quando não puder zelar, reze, ore. Mas desdobre-se em anjos sempre que alguém precisar de ti. Eu acho que se tem um lugar que para mim representa mais a humanidade, é o sertão.
Porque o sertão ele é árido, ele é seco, na maior parte do tempo, ele é quente, ele é monocromático, mas ao mesmo tempo ele é extremamente colorido por causa da humanidade que vive lá. De alguma forma, eles trazem a cor da própria alma e expõem para fora. Então as casas são coloridas, as roupas são coloridas, porque eles querem trazer isso para colorir o mundo que eles vivem. E uma característica que eu percebi no sertão é que a arte está extravasando pelos poros, principalmente a arte produzida com as mãos. Mãos, manos, humanos. Se existe aquela ideia de que o olhar é a janela da alma, eu acho que as mãos são as cortinas que abrem, fecham e expõem o nosso interior. E existe uma outra característica que eu percebi no sertão, que a solidariedade está diretamente relacionada à necessidade. Porque, no final das contas, eles vivem aquela aridez e eles percebem que todos são iguais e seres humanos. Então, eles se ajudam mutuamente, eles se olham como seres humanos. E quando você chega lá, eles te olham como ser humano, e não pela sua roupa, pelo que você está vestindo ou carregando. Eles te olham como ser humano. Então, quando você for para o sertão, atente-se pelo caminho e para o caminho, mas lembre-se de descortinar sua própria alma, se desfazer de conceitos urbanos e padrões de metrópole. Porque uma viagem ela só começa quando se crê que toda viagem é um começo. Desnude seu olhar fechado apenas para o que vê, porque no sertão as árvores são tortas, mas dentro dessa tortuosidade existe a água que é a fonte milagrosa da vida. Desfaça os seus conceitos e releia nos lábios do sertão a cultura do empírico, da crença e da verdade. Desconstrua o seu conceito sobre miséria, porque simplicidade não é miséria e paredes de taipa não é pobreza, porque dentro das paredes de taipa tem história, tem humanidade, dentro das paredes de taipa tem criança nascendo, tem simplicidade, dentro da simplicidade tem sorriso ingênuo e tem bondade. Desenvolva-se das cobertas que tantas vezes quis tirar e se aqueça na receptividade do sertão. Cumprimente, invente uma palavra, sorria, improvise um sotaque e estará falando a língua do sertão. Olhe para dentro de si mesmo e perceba a luz que existe no seu próprio olhar. Quanta humanidade existe num único olhar, não é? Que olhar é esse que cala a fala, acalma a alma, alisa a brisa e distrai o tempo? Obrigado.